Iniciar agora a mensagem da palavra de Deus, cujo tema é as 5 possíveis causas que não deixa a sua vida avançar com Deus. Baseado neste tema, nós escolhemos como mensagem, como texto para ser lido, o livro de Salmos de número 42. Eu vou ler apenas os 2 versículos, eu já li todo esse texto, mas eu vou ler apenas os 2 versículos, 2 versos, que é o de número 7 e também o de número 8. E esse texto, ele diz assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim, escreveu o salmista. O versículo de número 8 diz assim: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Glórias a Jesus. Então vamos ler novamente para ficar fixado na nossa mente. Essa mensagem eu estou usando como tema principal do nosso estudo de hoje. Salmos 47, versos 7 e 8 diz: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Glórias a Jesus. Meus irmãos, baseado nesse tema que nós lemos, nesse texto que nós lemos, falando sobre as 5 possíveis causas que não deixam a sua vida avançar, você há de convir comigo que todo o bom cristão deseja de todo o seu coração ter uma vida com Deus e uma vida totalmente abundante. Todo cristão, toda pessoa que se diz cristão, ele quer ter uma vida de muita comunhão com Deus, aonde ele gostaria de ouvir Deus falar com ele, e ele falar com Deus e ser ouvido, aonde ele pudesse servir ao Senhor e ao próximo com alegria, aonde ele conseguisse vencer o pecado e glorificar a Deus. Todo cristão, ele quer ter essa vida. Todo cristão, ele quer viver essa vida. Todo cristão, ele deseja de verdade viver a missão que Deus tem para ele. Isso tudo é muito abençoador, isso tudo é muito maravilhoso. Porém, por que será que uma grande parte dos cristãos não vive essa vida, não vive essa situação aí nas suas vidas que nós acabamos de dizer? Essa comunhão com Deus, esse relacionamento íntimo com Deus, essa confiança em Deus, esse orar e Deus responder, compreender os mistérios da vida. Por que será? Talvez a resposta, ela pode estar pautada nessas possíveis causas que eu vou elencar aqui agora com os irmãos. E eu coloquei aqui 5 possíveis causas. E eu quero dividir com os irmãos quais são essas possíveis. A primeira que eu quero chamar a atenção são os pecados pequenos, se assim podemos dizer, que existem pecados pequenos, se assim podemos dizer. Tem uma frase que diz assim: pequenos pecados são como pequenos ladrões, abrem as portas para os maiores. Glórias a Jesus. O meu pai, João Evangelista, o pastor, conhecido de muitos irmãos aí que frequentam aqui a nossa região, ele dá um ensinamento, ele costumava dar um ensinamento, dizendo que o inimigo, o adversário da nossa alma, primeiro ele coloca uma
cunha. O meu pai costumava dizer isso, eu aprendi isso há muitos anos atrás. Ele dizia assim que o inimigo coloca uma cunha bem pequenininha. Alguém que não conhece, algum jovem aí que não tem a habilidade com essas frases, mas a cunha é uma espécie de uma madeira afinada na ponta, uma espécie de uma chave de fenda, que normalmente eles usam para encavar, colocar cabo inchado, passa as coisas. Então normalmente eles fazem uma pequena fissura no final da madeira, uma pequena aberturiazinha, e coloca bem o comecinho da cunha. E depois ele vem batendo e aquilo vai expandindo, até chega até estourar. Então o inimigo ele entra como uma cunhazinha, ele coloca lá, ou seja, os pequenos pecados, eles são como pequenos ladrões, ele abre uma pequena portinha e depois ele vai para as portas maiores, ok? Pastor, então o que quer dizer esses pequenos pecados? Olha, existem alguns pecados que nós enxergamos como pequenos. É importante que hoje nós estamos no culto de ensinamento, e é importante vocês entenderem dessa forma, ok? Existem pecados que a gente entende que eles são pequenos e que vamos deixando que façam parte da nossa vida, do nosso cotidiano. A gente vai acostumando com eles. Eles vão ficando, podemos dizer assim, aceitáveis. Nós passamos a conviver com eles e aquilo ali já não nos incomoda mais. Ele não faz mais, ele se torna assim até inocíveis para nós. E esses pecadinhos, eles vão destruindo a nossa vida com Deus aos poucos, pois Deus, ele não tolera pecado, glórias a Jesus, mesmo que nós os consideramos pequenos. É importante você que está aí do outro lado, estamos aqui no culto de ensinamento, no culto de doutrina na Assembleia de Deus Ministério de Interlagos. Nós estamos aqui todas as sextas-feiras às 20 horas e nós adotamos como regras de trazer um culto de ensinamento da palavra de Deus. Então, Deus não tolera pecado, por isso é importante você saber que às vezes aqueles pecados que você se acha que é tão pequeno, que você considera que ele é pequeno, ele pode causar um efeito terrível em nossas vidas. Glórias a Jesus. Assim como uma pequena goteira, que quando ela começa a cair, vai gotejando aos poucos, e vai destruindo o alicerce da construção, e com a umidade, esses pequenos, como essa umidade, essas pequenas gotinhas, ela destrói grandes construções. Eu ficaria aqui dizendo para vocês o efeito que tem isso nas coisas materiais. Tem um ditado que diz assim, que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, parece ser inofensiva, né? Uma gotinha, quando é menos espera. Né? Às vezes nós temos aí nossos viadutos nas grandes metrópoles, que de vez em quando o prefeito, as pessoas responsáveis por esse departamento, precisa ir lá, olha, tem ali um viaduto que ele está com uma pequena fissura, está ali gotejando algumas gotículas d'água. É importante dar atenção àquilo, porque aquilo pode se tornar um grande problema. Assim são os pequenos pecados que a gente julga ser pequeno, porque ele vai ao pouco caindo, gotejando, e esses pequenos pecados vão nos afastando das nossas vidas abundantes com Deus. Alguns exemplos desses pecados eu quero citar para os irmãos agora. Por exemplo, são a falta do cumprimento de o cumprimento de nossa palavra que é dada e que é empenhada. Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Meus irmãos, a Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não, pois o que passa disso é procedência maligna. Muitas vezes nós empenhamos a nossa palavra, falamos que vamos, afirmamos que nós iremos, não, deixa comigo, pode contar comigo, pode deixar que eu vou, conte comigo que eu estarei lá. E de repente a pessoa não aparece, não dá satisfação, não comunica, e a gente que fica do outro lado fica preocupado, fica pensando, né? Por quê? Porque nós não fizemos valer aquilo que nós empenhamos com a nossa palavra. Então esse é um dos exemplos, que pode ser pequeno, né? Quando nós dizemos que vamos a um lugar, chegarmos no horário e a gente não chega,
Pastor Aloysio, nosso pastor presidente, que costuma dizer que a pessoa que se atrasa diante de um compromisso firmado, ele faz com que as outras pessoas até pequem, até fiquem doentes, porque a gente fica nervoso, a gente passa a murmurar, a gente passa a pensar muitas coisas. Então, meu irmão e minha irmã, que serve a Deus e que é um cristão de verdade, então quando você empenhar na sua palavra, faça valer aquilo que você falou. Ah, pastor, mas e se acontecer um imprevisto? Se acontecer um imprevisto, hoje a tecnologia nos dá condição para isso. Ligue dizendo, olha, não vou chegar, não vou conseguir chegar a tempo, eu marquei às 15, mas estou no trânsito, vou chegar a tal horário. E assim você vai tendo a sua vida mais leve, e eu não posso deixar de dizer que com isso nos aproxima a nossa comunhão com Deus. Então essa é uma das coisas, você fazer valer a sua palavra empenhada, quando disser que vai, vou e assim por diante, ok? Quando nós aceitamos pequenas mentiras fazer parte da nossa vida, fazer parte do nosso dia a dia, também é são essas pequenas causas que não nos deixam avançar diante de Deus. Quando pequenas mentiras, pequenas, não tem nada a ver, eu só falei com ele só para ele não ficar nervoso, só para ele não ficar bravo, então eu falei isso, né? E às vezes nós adotamos isso como uma regra de vida. A gente passa a adotar a mentira na nossa vida como uma regra, não tem problema não, eu falo que não fui e acabou, e dou a gente costuma até dizer uma frase, né? Dou um get nele, lá está tudo resolvido, né? Mas isso nos afasta de Deus, isso nos afasta da nossa comunhão com Deus, porque são pequenas mentiras, são pequenas coisas que nos levam a perder a comunhão com Deus. Muitas das vezes, pequenas mentiras faz parte de nossa vida. Às vezes, também nós somos injustos com os nossos familiares, quando nós cometemos, às vezes, pequenas corrupções para ganhar vantagem. Muitas vezes, nós como cristãos, criticamos aquele corrupto, mas se existe o corrupto, é porque existe o outro lado também, que induz a corrupção. É importante a gente saber isso. Eu me lembro que há talvez uns 15, uns 10 anos atrás, uns 10 para 12, 15 anos atrás, eu saí, estávamos trabalhando numa empresa, e nós fomos até uma cidade acho que era Americana, um local muito longe. Ainda era muito jovem, com o carro da empresa, ainda estava naquela plena aventura, então nós aceleramos um pouquinho o carro e corremos uma velocidade acima do permitido da estrada. Eu não vou nem falar qual é a velocidade que eu corri, para que não haja uma murmuração em relação à minha pessoa. Mas nós ultrapassamos bastante a velocidade que permitia a estrada. Quando chegou do outro lado, estava lá o guarda parado. Então o guarda pediu para que a gente encostasse. E quando nós encostamos, o guarda perguntou, vocês estavam correndo um pouco acima da velocidade, não é isso? E nós dissemos sim, estavam sim. E aí ele ficou ali conversando, mas você sabe que vocês vão receber a multa e tal. Ele estava insinuando, ele estava criando uma situação, criando uma oportunidade para que a gente desse uma condição de dizer assim, não, eu te pago aí e está tudo resolvido, não me mude, eu sigo o caminho. Então eu virei para os meus amigos, eu olhei para que todos estavam, eu virei para o guarda e disse assim, o senhor guarda, por gentileza, nós estávamos correndo acima da velocidade, não é isso? E nós infringimos a lei, não foi isso? Sim, você infringiu. Então, por gentileza, lavra a multa e escreve aí a multa e me entrega, que nós precisamos de continuar o nosso trabalho, e aí eu me viro lá depois com a empresa em relação a essa multa. Ou seja, eu tomei uma decisão ali e não fui favorável àquela corrupção, porque aquela corrupção, era tanto ele estava sendo corrupto, como eu estivesse corrupto, se eu tivesse aceitado, tivesse subornado ele com aquela situação. Então, meus irmãos, às vezes, isso é um pequeno pecado, que a gente parece que é inofensivo, e de repente isso vai nos afastando da nossa comunhão com Deus. Então, esses pequenos pecados, eles minam a nossa vida com Deus, ele abre espaços para os outros maiores. Pois a Bíblia diz, quando nós lemos aqui como nosso texto principal, e eu quero voltar aqui nele aqui, que nós lemos, deixa eu voltar aqui para os irmãos ver, o que nós lemos aqui, um abismo chama outro abismo, ok? Então um abismo chama o outro abismo. Então a primeira coisa
são os pequenos pecados que faz com que a gente vai se afastando, uma das possíveis causas que nos afastam a nossa vida de avançar com Deus, ok? Vamos lá para o segundo. Quero falar para os irmãos aqui do segundo, dentro da minha ótica, da minha visão, eu quero falar para os irmãos do segundo. Qual é o segundo, pastor? Pouca dedicação da sua vida com Deus. Isso também nos afasta de Deus. Pouca dedicação da sua vida com Deus. Veja bem aqui o que eu trouxe uma frase: sem esforço não há vitória. É importante você se esforçar. A Bíblia diz que o céu, ele é tomado à força. Então é importante que você dedique a sua vida a Deus para que você possa se aproximar. Por quê? Porque a correria do dia a dia, ela tem sido realmente grande, e ela tem sido também uma grande desculpa que muitos têm encontrado para dizer que não tem tempo para se dedicar a um relacionamento profundo com Deus. Por isso, não leem a Bíblia, ora um pouco, não jejum. Quanto tempo que você não faz um jejum? Quanto tempo que você não ora ao Senhor? Deixa eu voltar aqui, né? Quanto tempo que você não dedica um tempo da sua vida para se concentrar em Deus? Agora, hoje mesmo estávamos conversando com alguns irmãos, o irmão aqui, o irmão Marcelo, e eu estou realmente há alguns dias sentindo isso. Eu sei que é importante a live, é importante a gente compartilhar com os irmãos os cultos, isso é muito maravilhoso, é uma forma que Deus deixou. Mas o que é muito importante também é a gente orar, buscar a presença de Deus. Então, talvez nos próximos dias nós iremos fazer assim uma campanha de oração aqui, de pessoas que queiram orar, buscar a presença de Deus, fazer um revezamento. Isso é uma dedicação a Deus. Então, a correria do dia a dia, a gente coloca isso como desculpa e a gente vai se afastando de Deus, a gente vai deixando as coisas de lado. Por isso que as pessoas não leem a Bíblia, não jejuam, não participam da obra de Deus, eles não evangelizam, não fazem questão de ter uma vida cristã que agrada ao Senhor. Então, acabam sendo crentes ou cristãos apenas de finais de semana. Então a falta de dedicação de uma vida séria com Deus é algo muito perigoso, que tem afastado muitas pessoas de uma vida abundante com Deus. Infelizmente, tem levado muitos a um esfriamento terrível da fé. Portanto, deixam de se envolver com as coisas de Deus, e isso nos leva a um esfriamento espiritual, e isso tem levado muitos até desistir de servir a Deus, ao ponto de ser apenas, talvez, religiosos, de aparência, como virou moda agora as pessoas dizerem que sou evangélico, eu sou cristão. Há poucos dias, há um tempo atrás, eu ouvi o padre Marcelo falar uma frase. Ele disse assim, que a Igreja Católica era a única igreja que tinha católicos não praticantes. Olha que conversa. O que você é? Não, eu sou católico não praticante. E ele dizia isso, que nos cristãos não tem isso. Mas eu posso dizer, com toda sinceridade, que às vezes nós temos, talvez nos nossos dias atuais, temos aqui cristão. Eu sou um cristão que é um cristão não praticante. Então, não quer dizer nada, meu irmão. A Bíblia diz que cristão é mente de Cristo. Então nós precisamos servir a Deus verdadeiramente. Então, como eu disse aqui aos irmãos, nós estamos falando sobre as 5 possíveis causas que não nos deixa afastar, que não nos deixa avançar com Deus. Então a primeira são os pequenos pecados. A segunda, que nós colocamos aqui também, são as pouca dedicação da sua vida com Deus. Vou para o terceiro. Como eu disse, nós seremos muito claros e objetivos e rápido. Qual que é o terceiro? Uma vida sem planejamento. Pastor, que isso tem a ver com a vida espiritual? Tudo a ver, tem tudo a ver com a vida espiritual. Uma vida sem planejamento tem tudo a ver com a vida espiritual. Por quê? A nossa vida, ela passa muito rápido, todos sabem disso. E não planejar é deixar ela totalmente à mercê da circunstância, e é preciso que a gente haja sobre o nosso planejamento.
que nós não possamos estar, talvez, envolvidos, ou até mesmo com a letra daquela música de um cantor mundano que fala, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem um cantor que canta isso. Então, às vezes as pessoas deixam aí a vida, não, deixa, seja o que Deus quiser. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho te serve. Você não pode nem reclamar da vida. Se você não sabe qual é o seu objetivo, qual é o seu planejamento, o que você quer para a sua vida, então qualquer caminho que você for, vai te levar a qualquer lugar. Então nós precisamos ter uma vida de planejamento. Às vezes as urgências tomam conta de tudo. Se não planejarmos ter tempo para a nossa família, certamente outras coisas tomarão esse tempo. Se não planejarmos acompanhar a vida dos nossos filhos, outras coisas tomarão esse tempo. Se não planejarmos a nossa vida com Deus, outras coisas também tomarão o lugar que deveria ser de Deus. Se tem uma coisa muito importante que existe na sociedade, é o tempo. E o tempo precisa ser administrado e olhado para ele de perto, porque o tempo passa e a gente não vê, o tempo não volta, o tempo ele só avança. Então é importante você ter o seu planejamento. O segredo para ter uma vida abundante com Deus é planejar essa vida e fazer o plano virar realidade com as ações concretas. Sem a nossa ação, nada acontecerá. Você sabia? Deus deixou para nós o livre-arbítrio. Nós é que arbitrariamos sobre a nossa vida. Nós é que dizemos o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então preciso planejar o tempo para ir para a igreja, o tempo de orar, o tempo, inclusive, a palavra de Deus diz que para todas as coisas há um tempo determinado debaixo do céu. Então todos precisamos nos planejar. Deus, Ele não fará a nossa parte. Por isso, é importante parar um pouco e pensar na sua vida com Deus, né? No que ela precisa mudar, no que você precisa fazer para melhorar. É necessário você planejar e executar. Então, mais uma das causas que nos impede, que possa ser possíveis causas de que não nos deixa avançar com Deus, é a falta de planejamento. Então eu estou falando que pequenos pecados. A outra coisa que eu estou falando aqui, além dos pequenos pecados, a pouca dedicação com as coisas de Deus. O terceiro, uma vida sem planejamento. E eu já vou correr aqui para o quarto. Sabe qual que é o quarto? Achar que tudo cai do céu. A única coisa que cai do céu é a chuva. O resto, meu amigo, é luta. O resto é buscar. A Bíblia diz que o céu, ele é tomado à força. Não é simples, as coisas não caem do céu como um passe de mágica. Uma coisa que promove um grande atraso na vida de muitos é achar que as coisas espirituais da nossa vida vão acontecer automaticamente, com que milagrosamente. As pessoas oram pedindo sabedoria a Deus, mas lê a Bíblia somente no domingo. Meus irmãos, você ora, pede a Deus sabedoria, mas você precisa ir buscar o conhecimento. O conhecimento está na sua parte, você que precisa buscar o conhecimento, buscar a Bíblia. Eu tenho aqui, talvez eu vou fazer um dia aqui uma série de mensagens. Tem um livro que eu li, muito interessante, muito bom, fala das 25 leis para o sucesso, todos eles baseados na Bíblia Sagrada, as 25 leis do sucesso. Eu, numa outra oportunidade, vou montar uma sequência de estudo sobre esse assunto. Então, você pede sabedoria, você tem que buscar o conhecimento. Tudo está registrado nas Escrituras Sagradas. Tudo está na Bíblia Sagrada. Então, é importante que você vá buscar o conhecimento. Então, a quarta causa que eu entendo que nos afasta de avançarmos com Deus é achar que tudo vai cair do céu sem que haja um esforço da minha parte, ok? É preciso haver um esforço da minha parte para que eu possa alcançar o conhecimento. É impossível você ser sábio, você ter conhecimento sem buscar o conhecimento.
as coisas não caem do céu. É verdade que, na verdade, Deus nos abençoa de forma extremamente grandiosa. Isso eu não vou negar, que Deus nos abençoa de maneira grandiosa. Porém, estar entre as bênçãos de Deus e fazer aquilo que nós temos condições de fazer é outra coisa diferente. Você precisa fazer a sua parte para que Deus venha fazer a dele, né? Então, dessa forma, uma vida abundante com Deus precisa ser buscada. Eu costumo dizer aqui, às vezes eu digo a alguns irmãos e aqueles que estão aí na nossa live ouvindo a palavra de Deus, que quanto mais você sai da terra, mais próximo de Deus você chega. Ou seja, quanto mais você se desliga das coisas materiais, que é difícil, isso é difícil. Quanto mais você se desliga daqui da terra, mais no céu você fica. E quando você se aproxima de Deus, mais revelações vêm de Deus para a sua vida, mais ensinamento, mais sabedoria. Mas isso é um exercício, precisa ser buscado, precisa ter um envolvimento da sua parte. Eu acredito na forma extraordinária de Deus agir, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus faz aquilo que nós não temos condições de fazer. Dessa forma, uma vida abundante com Deus precisa ser buscada. Como eu já disse, ela não acontecerá automaticamente. Se você acha que as coisas caem do céu, possivelmente a sua vida com Deus já está à ruína. Então, nós estamos aqui na mensagem da palavra de Deus, no culto de ensinamento. Nós lemos aqui o texto, a mensagem, o tema da mensagem é: as 5 possíveis causas que não deixam a sua vida avançar com Deus. E eu coloquei aqui o Salmo número 42 como âncora dessa mensagem. E aí eu disse que a primeira é os pecados pequenos. Depois eu falei que são a pouca dedicação às coisas de Deus, também nos afasta de Deus. Falei que você precisa ter uma vida de planejamento. Falei que a gente tem que entender que as coisas não caem do céu. A única coisa que cai do céu é a chuva. O restante tudo você vai ter que buscar, né? E a quinta, para nós irmos já para o final, é pensar só nas coisas do mundo. Glórias a Jesus. Então, o que nos afasta de Deus, da mesma forma que eu falei, de quanto mais a gente se aproxima das coisas de Deus, esquecendo da terra, aí Deus vem revelar para nós e nós passamos a ter uma vida espiritual tranquila. Agora, diferente disso, quanto mais eu penso nas coisas do mundo, aí sim que eu me entrego mesmo e aí eu passo a me afastar de Deus. Porque a Bíblia diz que a amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus. O mundo moderno que nós estamos vivendo, até coloquei uma tela bastante moderna aí, procurei aí, ó, um país maravilhoso, coisa linda, maravilhoso, o mundo é maravilhoso. Isso aqui é só uma ideia do que eu quero dizer aqui para os irmãos. O mundo moderno, ele exige de nós, presta atenção e você sabe disso, estudos, trabalho, a competição para termos um sustento diário e etc. O mundo nos toma de um jeito que nós precisamos estar a todo tempo conectado. Eu falo isso por experiência. Estamos vivendo uns momentos agora mais terríveis, está nos levando a pensar, eu no caso em especial, buscar conhecimento da tecnologia, buscar conhecimento das redes sociais, buscar conhecimento dos meios novos de marketing, de telemarketing e de redes sociais, enfim. Eu estou com a cabeça turbilhão, procurando saber, se conectar, saber como é que estão as coisas, como é que funciona, como é que faz. Há um exemplo aqui, estamos aqui num momento em um estúdio, isso que há uns anos atrás, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, era humanamente impossível, jamais vinha à nossa mente de que poderia um dia uma igreja simples, uma igreja pequena como a nossa, poder estar agora diante do mundo e de todas as pessoas transmitindo isso. Ou seja, tudo isso são coisas que estão no mundo e faz parte do nosso dia. Mas todas essas coisas, ela pode nos envolver de tal forma que façam da nossa vida apenas o buscar desenfreado das coisas materiais. Então é preciso que haja um equilíbrio. É preciso que você pode sim pensar nas coisas do mundo,
porque você precisa viver, você precisa estar se conectado, mas você não pode esquecer das coisas de Deus, porque senão você começa a se envolver, você vara madrugadas e madrugadas envolvida com as coisas do mundo e esquece das coisas de Deus, ok? É preciso nós respirarmos, é preciso a gente analisarmos, pensar somente nas coisas do mundo, a gente vai ficar meio frustrado, glórias a Jesus. Então nós vamos ficar, talvez, sabe como? Quando nós respiramos tudo isso, aí você começa a pensar somente no mundo, então a gente fica ansioso, a gente fica doente, a gente fica querendo sempre mais. Presta atenção de como estamos vivendo. Antigamente, você fazia uma carta, talvez essa juventude agora nem conhece isso que eu vou dizer agora, né? Mas antigamente, como é que se comunicava com as outras pessoas? Escrevia uma carta, os irmãos, mas deixa eu voltar aqui para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Antigamente fazia assim, escrevia-se uma carta, principalmente as pessoas que namoravam, vamos mandar uma carta lá para Minas Gerais, escrevia a carta, caneta à mão, e aí depois escrevia bonitinho, alguns passavam perfuminho quando era uma carta de namorado, colocava no envelope, comprava o selo, tinha que comprar o selo da época, o selo do dia, aí colava o selo, ia lá, a carta bonitinha, colocava na caixa do correio, dali a 30 dias essa carta chegava lá no cônjuge, né? Aí o cônjuge recebia aquela carta, abria, lia, aí depois escrevia de volta a carta, a resposta daquela carta, mandava de volta, e era aquela alegria, ficava todo mundo naquela expectativa de receber aquela carta e tal. Era assim que se vivia, se processava, as pessoas tinham a paciência, né, de esperar, de saber o tempo. Agora, meu Deus do céu, quando você compra um negócio que alguém diz para você que vai chegar daqui a 3 dias, você fica apavorado. Eu preciso, eu já comprei, por que não chega logo, né? Porque o mundo está tão veloz, queremos que as coisas aconteçam tudo da noite para o dia. Hoje as crianças, eu costumo brincar e é uma pura realidade, meus irmãos. Antigamente a criança nascia, aí levava acho que 5, 6 dias para cair o umbigo, levava uma semana para abrir o olho. Era um negócio impressionante. Hoje a criança já nasce com o olho aberto, já procurando celular, procurando saber se a televisão tem tudo screen. É assim que acontece. Então o mundo está numa velocidade desenfreada. E se a gente entra, vou usar uma expressão agora que é muito comum e corriqueira do dia atual. Então se a gente entra nessa vibe, assim podemos dizer, se a gente entra nessa vibe, a gente fica ansiosos, a gente fica apavorados, a gente fica doente. A gente começa a ter cabelo branco, perder cabelo, a gente começa a ter problema na pele por causa da ansiedade, a gente começa a ficar estressado. Sabe o que é isso? É pensar muito nas coisas do mundo. Jesus nos ensinou que nós devemos buscar os tesouros do céu, aonde a traça nem a ferrugem corrói. Isso significa que nós temos que ter cuidado com o tipo de tesouro que nós estamos buscando. Glórias a Jesus. É verdade que com todo tipo de tesouro que temos buscado, é verdade que estamos neste mundo e que precisamos correr sim atrás do reino, das coisas, enfim, mas nós precisamos correr atrás do reino de Deus também. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus também não é algo importante para nós? Não precisamos também correr atrás dele? Né? Pensar somente nas coisas do mundo é esquecer-se do lado espiritual. Glória a Jesus. A nossa missão, e esquecer da nossa missão, da nossa vida. Você não veio aqui para este mundo para ficar à toa, para ser só mais um aqui na terra. Você veio aqui por um propósito de ser bênção e um canal de bênção na vida de alguém. Você não veio aqui para ser um Zé ninguém qualquer, um zero à esquerda. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem uma obra a realizar através da sua vida, Deus tem algo a realizar no mundo através de você, e não é só nas coisas material. Glórias a Jesus. Então pensar somente nas coisas do mundo é esquecer-se do lado espiritual, da nossa missão, da nossa vida com Deus, ok? Então precisamos também se envolver com as coisas de Deus. Talvez, eu não sei se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de entender a Bíblia. Eu já,
Vi várias pessoas que têm dificuldade, né? Mas a Bíblia é uma fonte inesgotável. Você pode ir lá e buscar coisas maravilhosas. Eu quero te fazer uma pergunta: como é que anda a sua leitura na Bíblia? Você que agora está até de quarentena, será que você tem lido as Escrituras Sagradas? Será que você tem pedido as revelações de Deus? Né? Que tal você melhorar a sua vida nessa área aí e começar a buscar a presença de Deus? Entender os assuntos da palavra de Deus, discutir, né? Para você entender melhor o que Deus tem para você. Então é importante você ficar atento nisso. Glórias a Jesus. Então eu quero aqui já encerrar a nossa mensagem. Eu quero dizer aos irmãos que nós falamos aqui sobre as possíveis causas que não deixam a nossa vida avançar com Deus. Então a primeira que eu destaquei foi os pequenos pecados. Depois falei da pouca dedicação da sua vida com as coisas de Deus. Depois falamos também que ter uma vida sem planejamento também nos impede, porque a gente está sem planejamento, então qualquer caminho que eu estou seguindo vai me levar a qualquer lugar, e aí eu me afasto de Deus. Para mim tanto faz como fez, né? O quarto é achar que tudo vai cair do céu. Eu tenho que buscar, tenho que saber que eu tenho que lutar para alcançar os meus objetivos. E o quinto, deixar de pensar nas coisas de Deus e só ficar pensando nas coisas do mundo. Glórias a Jesus. Então que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que nós possamos neste dia estar cada vez mais conectados, cada vez mais atentos, cada vez mais envolvidos com as coisas de Deus. Talvez mais agora, mais do que nunca, o momento que estamos vivendo, talvez esse seja um dos mais delicados da história do mundo, aonde vai se exigir muita comunhão com Deus, muito relacionamento próximo com Deus, muito lugar, muita coisa nós precisamos fazer, estar próximo de Deus. Eu confesso aos irmãos que estamos vivendo dias difíceis. E esses dias difíceis que nós estamos vivendo, não é a questão material, a questão do dinheiro, que também vamos chegar nisso, mas estamos vivendo uma situação que o mundo não sabe para onde ir. Todo mundo fica inventando e tentando achar o caminho para amenizar um pouco o sofrimento do povo, mas não tem a resposta. Então agora é o momento de nós se aproximarmos de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus nos dê a sabedoria do alto, nos dê o entendimento, para que possamos nesses dias difíceis vencer todas essas batalhas que estão vindo sobre nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero aqui só citar o nome de mais alguns irmãos que estiveram aqui conosco. Nosso irmão Carlos está aqui, nossa irmã Lourdes, nossa irmã Elizabeth Evangelista, Deus abençoe a sua vida, nossa irmã Lourdes, né? Glórias a Jesus. Meus irmãos, nós vamos, muita gente, eu não vou aqui ficar citando o nome de todos, mas eu quero aqui já agradecer a todos os irmãos. Eu quero agora dar um recado para todos os irmãos. Estamos vivendo um momento bastante delicado, os próximos dias, agora daqui para frente, vai ser bastante complicado. Muitas pessoas serão infectadas porque faz parte daquilo que nós já vimos passar por outras nações. Agora chegou a nossa vez. Então nós precisamos estar firme com Deus, pensamento firme, positivo, porque essa onda ela vai passar, ainda que nós sejamos acometidos por esse mal, mas Deus vai nos livrar em nome de Jesus. Deus tem duas formas de livrar você dessa situação. Eu quero dar esse recado para você. Deus tem duas formas de fazer nós passarmos por essa situação que estamos vivendo. Uma é Ele nos livrar e fazer com que a gente se torne imune, ao ponto de nós não sermos acometidos por essa enfermidade, por esse vírus que está se espalhando no mundo e no Brasil e na nossa metrópole. Deus pode fazer isso porque Ele é poderoso. A outra forma é Ele permitir que nós passamos, que nós venhamos a acometer, nós venhamos a ter o vírus, mas Ele estará conosco para nos dar a vitória lá, mesmo no leito de dor, para nos dar vitória naquele problema que passou, como nós sabemos, de milhões e milhões de irmãos e irmãs e pessoas, como no Brasil e no mundo, que já passaram por isso e já saíram e já estão em plenas condições do seu desenvolvimento pessoal e está continuando a sua vida. Então precisamos estar firmes com Deus, precisamos estar com a nossa mente boa, precisamos estar confiando em Deus. E obviamente,
recorrendo aos recursos que estão disponíveis. Por exemplo, o uso da máscara, né? Eu vou fazer aqui a utilidade pública agora, né? O uso da máscarazinha é importante, o uso da máscara, né? Não é brincadeira. Então estou dizendo aos irmãos, não brinque com isso, tome cuidado, use mesmo, não fique dando aí uma de bonzão, não, porque eu não pego, porque você pode se decepcionar. Então, nós acreditamos em Deus, cremos em Deus, mas temos que fazer também a nossa parte, amém? Que Deus os abençoe. Eu quero aqui convidar o nosso pastor presidente, pastor Luizio Passos, para estar aqui orando ao Senhor. Meus irmãos, domingo que vem, estaremos aqui também novamente às 19 horas, falando a palavra de Deus. Se não for eu, será outra pessoa, mas uma coisa é certa, nós estaremos aqui buscando a presença de Deus. Quero agradecer a todos os irmãos, quero fazer um aviso. Na quarta-feira nós tentamos fazer uma transmissão, eu estava lá no escritório, mas tivemos um problema sério da internet, nós não conseguimos avançar, não conseguimos fazer ali a transmissão. Então os irmãos nos perdoam por essa falha e nós prometemos que iremos corrigir, amém? Deus abençoe. Queremos convidar aqui o nosso pastor presidente para estar orando ao Senhor, e nós vamos orar. Ele vai agora orar pelos enfermos e também ministrar a bênção apostólica. Está aqui nossa irmã Daiane falando que ela crê no poder do sangue do Cordeiro, também crê. Isso aí, irmã, nós estamos firmes. Nossa irmã Rosemary também, esposa do nosso irmão Lindomar, Deus abençoe, está aí conectada, está sempre conectada. Deus abençoe sua vida, viu, irmã Rose? Manda um abraço para o Giovanni, também nosso irmão Lindomar, toda essa família que Deus tem colocado ao nosso lado para nos ajudar, amém? Deus abençoe todos os irmãos. Pastor Luiz estará orando ao Senhor e nós estaremos encerrando. Eu quero agradecer ao nosso irmão Márcio, que tem sido aqui um baluarte, aqui tem nos ajudado, pastor Manuel, também muitos irmãos que têm aqui apoiado, nosso irmão Marcelo, que tem lutado, tem nos ajudado nessa obra, amém? Pastor Luiz, vem aqui em nome de Jesus. Quero saudar os amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a palavra maravilhosa através do pastor Josias Evangelista, que possa frutificar nos corações de todos nós. No livro de João, capítulo 15, versículo 7, diz, o próprio Jesus: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Louvado seja Deus. E ele pode falar isto com autoridade, porque a Bíblia afirma que todo o poder está nas mãos de Cristo, nos céus e na terra. Então ele tem o poder de nos abençoar e determinar a nossa vitória, amém? Oremos a Deus. Eterno e querido Deus, Santíssimo Criador do céu e da terra, neste momento suplicamos a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade. Abençoa, meu Deus, aqueles irmãos que estão enfermos, repreende toda dor, todo mal, toda inflamação, toda enfermidade que atinge o corpo dos Teus filhos e das Tuas filhas. Determina a vitória, Deus, para a glória e para a honra do Teu nome. Agora nos despede na Tua paz, guia até os nossos lares pelo Teu santo amor e bondade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Bem-aventurado quem confia no Senhor, como fez Abraão. Ele deu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não
os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação, as alturas santas ninguém voa.